Oi, amores, bom dia. Chegamos aí já na nossa quinta-feira, né? Semana passou voando e a gente está em mais uma aulinha de matemática, tá? Nessa unidade, a gente saiu agora de frações e vai começar a falar aí sobre probabilidades, tá? Probabilidades e proporções, tá bom? Então, esse iniciozinho ele é bem de leve, bem com probleminhas bem tranquilos, que vocês vão tirar de letra, tá? Então, vou fazer a leitura com vocês aí no livro, como a tia sempre faz. Observe a situação a seguir. O gerente de um acampamento de férias faz uma previsão de consumo de alguns produtos e anota em tabelas. Veja, por exemplo, a tabela de previsão para a compra diária dos pães. Vamos lá. Previsão da quantidade de pães. Aí ele dá a quantidade de hóspedes. Aqui na tabela, o primeiro número. Quantidade de hóspedes, 5. Quantidade diária de pães, 10. E quantidade de pães por hóspede, 2. Ou seja, aqui vão ter 5 hóspedes e vão ter 10 pães. Por quê? A quantidade de pães que ele vai comprar é o dobro da quantidade de hóspede. Por quê? Porque são 2 pães para cada hóspede, tá bom? Então, aqui, se ele tiver 10 hóspedes, ele vai ter 20 pães. Por quê? Porque ele tem o dobro de pães da quantidade de hóspedes. Por quê? Porque são 2 pães para cada hóspede. E assim sucessivamente. Se ele tiver 20 hóspedes, ele vai ter 40 pães, porque cada hóspede tem direito de comer 2 pães. Se ele tiver 30 hóspedes, ele vai ter 60 pães, porque cada um come 2 pães, tá bom? Perceba que a quantidade de pães por hóspedes é sempre a mesma, independente da quantidade de hóspedes. Mesmo que tenha 5, 10, 20, 30 hóspedes, eles sempre vão poder comer 2 pães. Então, esse número ele não muda. Ó. Sempre vão poder comer 2 pães, independente da quantidade de hóspedes. A quantidade de pães está diretamente relacionada ao número de hóspedes do acampamento e depende dele, pois cada hóspede consome 2 pães por dia. Logo, quanto maior o número de hóspedes, maior a quantidade de pães que serão consumidos, tá? Dizemos que duas grandezas estão diretamente relacionadas proporcionalmente, e a razão entre elas é sempre a mesma quando, ao aumentar uma grandeza, a outra grandeza também aumenta, ou ao diminuir uma grandeza, a outra também aumenta. Bom, o que está dizendo aqui? Que quando aumenta a quantidade de hóspedes, também aumenta a quantidade de pães, tá bom? E se diminuir a quantidade de hóspedes, também diminui a quantidade de pães. Então, é isso, são duas grandezas que estão relacionadas, tá bom? E quando diz que a razão entre elas é sempre a mesma, tá falando do número 2. A razão é o número 2, porque é a quantidade de pães que cada hóspede pode consumir. Então, mesmo se eu tiver 10 hóspedes, eu vou ter 20 pães, porque cada um come 2. O 2 ele é o único que não muda, porque independente da quantidade de hóspedes e da quantidade de pães, eu vou sempre ter 2 pães por hóspedes, tá bom? Aí a gente vai falar sobre escala. O que é escala, gente? A escala de um mapa é uma relação proporcional entre a medida real e a sua representação. A escala indica quantas vezes foi reduzida a medida real para ser representada em um papel. Bom, quando a gente pega um mapa, por exemplo, o mapa do Brasil, ali no tamanhozinho de uma folha de papel, de uma tela de computador, de celular, de onde a gente estiver olhando, ali a gente aquilo ali não é o tamanho real, né? O país ele não cabe dentro de uma folha. Aquilo ali é feito uma escala para que se tenha alguma coerência. Como assim? A escala ela representa de uma forma menor a distância entre os lugares e os tamanhos dos lugares, tá? Aí ele está dizendo aqui, por exemplo, nesse mapa que o livro colocou. No mapa acima, a escala indicada é de 144. Isso significa que a cada 1 centímetro do mapa representa 144 quilômetros na realidade, tá? Ou seja, se na realidade existe uma distância de 144 quilômetros, ela vai ser representada no mapa por 1 centímetro, tá? Existe um padrão de escala,
mas cada mapa acaba seguindo uma. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, isso é um exemplo, tá? A tia não está falando números reais aqui, não. Vamos dizer que o Rio de Janeiro tem 1.000 metros. Num mapa, numa folhinha de papel, eu não consigo desenhar 1.000 metros. Então, eu vou fazer dentro de, sei lá, 100 centímetros. Eu vou dizer que esses 100 centímetros representam o Rio de Janeiro. E dentro desses centímetros, eu vou fazer uma certa coerência com o tamanho dos bairros, tá? Se Campo Grande é um bairro muito grande, eu vou botar tantos centímetros para Campo Grande. Se Bangu já é um bairro menor, Bangu vou representar ele menor, né? Sempre tendo uma coerência com a realidade. Então, nesse mapa aí que o livro está colocando, 1 centímetro desse mapa, ele representa 144 quilômetros, tá bom? Então, isso sempre vai estar escrito aí nos cantinhos dos mapas, qual é a escala. E assim, 2 centímetros medidos no desenho representam 288 quilômetros em medida real. A escala é a relação entre a medida de um objeto real e a medida do desenho que ele representa, tá? A escala é isso, você representar em um desenho o tamanho diferente do tamanho real, mas que tem uma coerência, tá bom? Que faça aí algum sentido. Bom, tendo dito isso, vocês vão fazer o exercício 1, da página 206, que vocês vão completar essa tabelinha, que é a mesma tabelinha, no mesmo modelo que essa aqui, ó, tá? A gente está falando sobre a quantidade de hóspedes e quantidade de áreas de rolos de papel higiênico. Bom, vamos olhar aqui. A primeira tabelinha está dizendo, nessa não, tá? É do exercício da página 206, número 1. Quantidade de hóspedes, 1. Quantidade de área de rolos de papel higiênico. Perdão, quantidade de hóspedes, 2. Quantidade de área de rolos de papel higiênico, 1. Quantidade de rolos de papel higiênico por hóspedes, 1/2, tá? Metade. Quantidade de hóspedes, 4. Quantidade de áreas de papel higiênico, 2. Quantidade de rolos de papel higiênico, 1/2. A gente já viu que a razão aí é o 1/2. Então, esse 1/2, ele vai sempre se repetir. Lembra que lá na outra tabela, um número que sempre se repete é o 2? Então, nessa nova tabela, 1/2 ele vai se repetir. Quantidade de hóspedes. Primeiro a gente tem 2 hóspedes para 1 rolo de papel, depois 4 hóspedes para 2 rolos de papéis, depois 6 para 3 rolos. Ou seja, a gente tem sempre metade da quantidade de rolo de papel para a quantidade de hóspede, tá? Então, se eu tenho aí 2 hóspedes, eu tenho 1 rolo de papel. Se eu tenho 4, eu tenho 2 rolos de papel, tá? Então, a quantidade, o que fica claro aí nessa tabela é que a quantidade de rolo de papel higiênico, ela é sempre a metade da quantidade de hóspedes, tá bom? Então, termina de completar aí. Na número 2 está assim. Para preparar 2 litros de soro caseiro, são necessários os seguintes ingredientes: 2 litros de água, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de café de sal. Ou seja, 2 de cada. 2 de água, 2 de açúcar e 2 de sal. Para preparar 10 litros, quanto será que eu vou usar de cada? Se eu usei 2 litros de cada para preparar 2 litros, quanto que eu vou usar de cada para preparar 10 litros? Número 3. Para preparar 20 kg de argamassa, um pedreiro usa os seguintes ingredientes: 2 de cimento, 2 de cal, 14 de areia. João precisa de 10 kg de argamassa. Que quantidade de cada ingrediente ele deve providenciar? Como que eu vou saber isso? Se para preparar 20 kg ele usa 2 de cimento, para preparar 10 ele deve usar metade. Por quê? Porque 10 é metade de 20, não é? O total que ele quer fazer. Se antes ele ia fazer 20, ele usou 2 kg de cimento, agora que ele vai fazer 10, será que ele vai usar quanto? A metade, porque 10 é metade de 20. Então, se ele usou 2 kg de cimento para fazer 20, ele vai usar 1 kg para fazer 10. E se ele usou 4 kg para fazer 20, quanto que ele vai usar para fazer 10? Tá? Completa aí. Aí no número 4, 5, 6 e 7, vocês vão, na verdade até a 6, vocês vão usar continhas aí de multiplicação e divisão, que vocês já estão muito acostumados a fazer, tá? E na 7, vai ser mais uma questão de olhar mesmo e compreender, tá? Ser feito de cabeça, não precisa fazer continha nenhuma na 7, tá bom? E no número 8 e número 9, tá falando sobre escala, né? Vamos ver a letra A. O comprimento do rio Amazonas é de 6.400 km. Qual deve ser o comprimento do desenho desse rio feito em uma escala de 1 centímetro para cada 200 quilômetros?
Bom, o comprimento real dele é 6.400 quilômetros. Aí eu quero desenhar um mapa aí que a minha escala vai ser de 1 centímetro para cada 200. Como que eu vou fazer isso, gente? Primeiro eu vou pegar o total, o quilômetro que eu tenho de extensão dele realmente, que é 6.400. E aí eu vou dividir pelo tamanho de os quilômetros que eu quero representar, tá? Se eu vou representar aí 1 centímetro para cada 200 quilômetros, eu vou dividir os 6.400, que é o tamanho real, por 200 quilômetros, tá bom? Que aí eu vou ter a quantidade de centímetros que eu vou precisar utilizar aí para desenhar, tá? Na número 9, é basicamente a mesma coisa. A distância entre duas cidades é representada em um mapa por 10 centímetros. Se a escala desse mapa é de 1 centímetro para cada 150 quilômetros, qual é a distância entre duas cidades? A distância entre duas cidades ela é mostrada aí no mapa por 10 centímetros, né? E nesse mapa, 1 centímetro representa 150 quilômetros. Então, muito simples essa conta. Eu tenho 10 centímetros. Eu sei que a cada 1 centímetro representa 150 quilômetros. Eu vou multiplicar 10 por 150 e aí eu vou entender quantos quilômetros que tem realmente aí nessa distância, tá bom? Por hoje é só isso e beijinhos. Semana que vem a gente adentra melhor nessa questão de proporção, tá bom? Podem ficar tranquilo que é uma matéria muito mais tranquila que fração, vocês vão tirar de letra. Beijinhos, até mais.